capa, né? A capa é a pesquisa, quem faz a psicologia brasileira, é uma pesquisa feita em 2021 pelo CFP, com 20 mil profissionais de psicologia, lançou, então, 2 volumes, volume 1 e 2. No primeiro, você tem uma parte mais da história da psicologia no Brasil, dados estatísticos, e aí começando a pensar sobre as características da profissão, das e dos profissionais, os marcadores de interseccionalidade, que são muito importantes, marcadores de processo de formação. Cada capítulo do primeiro volume vai falar sobre isso, né? Quando entra no segundo, já vai falar sobre outros processos de trabalho, questões teóricas, questões nos diferentes campos, e assim por diante. E aí tem esse capítulo, que é o 17, que é o capítulo de discussão sobre como fazer, o que fazer com essa dispersão teórica, né? E aí, de fato, ele vai na direção de trazer esse ponto, mas eu queria colocar assim, como que Fernanda marcou esse ponto das características da comunidade, e aí fiquei pensando sobre um ponto que é a escolha da abordagem, né? Ou seja, quando a gente faz a formação, a nossa graduação, em geral, a graduação vai no sentido de dizer que a gente escolhe a abordagem, a gente até fala assim, na verdade, é a abordagem que escolheu a gente, porque a gente se conecta de forma muito experiencial à abordagem, né? A partir dos nossos valores, nossos dilemas, nossas questões. Na época da minha graduação, a gente costumava brincar assim, ingenuamente, dizer assim, quem vai para a psicanálise geralmente está cheio de conflito. É uma pessoa cheia de problema, cheia de conflito na vida, etc. Quem vai para Gestalt, o nosso era Gestalt, psicanálise comportamental, não tinha outras não, né? Quem vai para Gestalt é a galera alegre. É a galera alegre, feliz, animada, é a galera que tem problema? Tem, mas é da saidinha, gosta de uma cervejinha, tá se divertindo. A gente falasse dentro dos estereótipos e preconceitos, né? E quem é da comportamental é a galera que gosta de ciência biológica, é a galera que gosta de mexer com rato, é a galera que tem uma visão muito mecânica de tudo, eles são comportamentais. Então, eu acho que isso, obviamente, é um estereótipo, isso não faz sentido nenhum, mas, ao mesmo tempo, fala de como que a gente vai escolhendo por nossos interesses. Por outro lado, o grupo que faz parte do campo PBE, que está divulgando nas redes, etc., tudo, tem uma outra posição, dizendo assim, você não escolhe a abordagem por conta do seu interesse nela. Você escolhe a abordagem por conta da evidência para trabalhar com determinado sintoma. Ou seja, você não pode escolher em função do seu interesse. O seu interesse ele é enviesado. Você tem que escolher com base em dados, em evidências. E, obviamente, eles fazem uma super defesa disso, mas você tem uma contracrítica a isso, que é, se eu trabalho, é supor que o nosso trabalho é igual ao trabalho do fisioterapeuta. Né? O que o fisioterapeuta faz? Ele vai fazer uma avaliação do corpo, vai identificar ali um problema muscular, né? E vai intervir a partir de uma certa técnica. Mas essa técnica não toca em nada na experiência subjetiva dele, né? Ou seja, ele vai lá realizar o trabalho. Agora, as nossas técnicas, o tempo todo, a gente está lidando com valores, com questões éticas, com interesses, com dilemas, com compreensões da subjetividade. Um médico, por exemplo, se ele vai indicar para você uma radioterapia, uma químio, uma cirurgia, se você tiver um câncer, ele não vai fazer isso com base necessariamente nos valores das questões dele. Claro, isso vai atravessar ele o tempo todo. Mas isso ele vai fazer realmente em função da gravidade do problema, do tipo de situação física que está ali. Se tem uma metástase, você vai trabalhar de uma forma. Se o câncer é pontual numa certa parte, vai propor primeiramente uma cirurgia, que é mais fácil de você retirar, e depois talvez uma químio, talvez uma rádio. Agora, como que a gente faz uma passagem desse tipo de conhecimento para o campo psi, sendo que cada uma das abordagens de trabalhos tem N questões? E, tipo assim, é como se você tivesse que saber de tudo o tempo todo, né? Como se você tivesse, ao mesmo tempo, que abrir mão de todo um raciocínio para pegar um outro raciocínio, e, ao fazer isso, você abre mão de um conjunto de questões suas. Você vira uma pessoa completamente desafetada daquilo com que você está trabalhando, como se não tivesse valor seu implicado no processo. É aí que começa o problema da PBE, que é assim, a PBE ela é formada por 3 eixos. O eixo das melhores evidências, o eixo da intuição clínica do profissional, o raciocínio dele ou dela, e o eixo das características, dos interesses, das preferências culturais do paciente. Mas, geralmente, quem está divulgando nas redes está marcando somente o primeiro eixo, os outros 2 ficam completamente de lado. Né? Então, esse apagamento, e a gente viu isso no outro artigo, mas isso vai aparecendo. Nessas pesquisas, nesses trabalhos, o profissional, ele é um mero enfeite.
ele pode ser trocado, substituído por outros, porque não importa o profissional, importa a técnica. Então, isso, na nossa forma de construir, não faz sentido no nosso campo. O profissional é fundamental para o trabalho que vai acontecer. Você tem um vínculo com o seu paciente, que essa pessoa vai ficar com você por um bom tempo de trabalho. E no momento que você fala assim, a gente não pode continuar e tal, ela vai sofrer e você vai sofrer também. Sabe? É doloroso. Então, ou seja, existe um processo de conexão muito grande nisso que a gente constrói, né? Então, enfim, eu estou marcando isso para situar essa problemática. Eu vou entrar no texto só para a gente colocar um texto pequeno, não sei se vocês chegaram a ler, vale a pena voltar nele, é um texto bem, bem pequeno, mas ao mesmo tempo que abre um tanto de questões conectas ao primeiro texto, né, do Marino, sobre a psicoterapia mais como prática humana que tecnológica.